diziam: Deus veio ao arraial. Repita comigo: Deus veio ao arraial. Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desse grandioso deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas ao deserto. Esforçai-vos, ó homens filisteus, para que porventura não venha a ser servo dos hebreus. Sede, pois, homem e pelejai-vos. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram em Israel 30 mil homens de pé. Continua lendo. E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu a batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia veste, rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, disse: eis que estava sentado sobre a cadeira, vigiando ao perto do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Estando, pois, aquele homem a anunciar na cidade, toda a cidade gritou. Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estava os seus olhos escurecidos, que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse-lhe: que coisa que sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande alvoroço entre o povo. E além disso, também teus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Espera mais um versículo agora. E sucedeu que, trazendo ele menção da arca de Deus a Eli, e sucedeu que, trazendo ele a menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço à beira da porta e morreu. Amém? Glória a Deus. Desculpa um pouquinho pela leitura, que eu não estou enxergando muito bem de perto, ok? Querido, eu quero aqui trazer uma palavra que Deus ministrou no meu coração durante essa semana, e eu fiquei bastante feliz em ter essa palavra que mexeu comigo. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito para falar conosco nesse lugar. Irmãos, o texto mostra para nós que Israel agora vai enfrentar uma batalha, vai enfrentar uma peleja que chamava na época. Era conhecido como guerra, né, entre nações. E Israel tinha um currículo muito vantajoso. Por que o currículo de Israel era vantajoso? Porque, na verdade, a maioria das lutas que Israel lutava, na verdade, quem lutava era Deus, porque Deus estava no meio do povo. E você sabe que Deus, ele nunca perdeu, Deus nunca perderá, Deus nunca empatará sequer uma batalha. Deus, ele é vencedor sobre tudo e sobre todos. Acostumamos dizer que um com Deus é maioria. Eu me lembro da expressão da rainha da Inglaterra, quando disse que ela não tem medo de um exército armado com bombas nucleares. Ela não tem medo, porque isso também ela pode proporcionar. Porém, ela tem medo de dois crentes de joelho, porque ela sabe que dois crentes de joelho pode mover todo o sistema, pode mover todo o universo. Ou seja, ela estava dizendo que dois crentes de joelho é mais, poderoso de que qualquer bomba nuclear que existe no mundo. Ou seja, Israel então estava acostumado a ir para a batalha já sabendo que sairia dela vencedor. E então, esta aqui não foi diferente. Israel agora vai entrar em uma guerra, vai se preparar para uma peleja
certamente eu acredito que eles foram um pouco orgulhosos, eles foram um pouco relaxados. Por quê? Porque eles vão para a peleja, eles vão para a batalha e deixam algo para trás principal, aquele que garantia o sucesso na batalha, aquele que garantia a vitória na batalha. E o que era que garantia a vitória? Era a presença de Deus, porque a presença de Deus que era a garantia do sucesso. A presença de Deus é que era a garantia, sabe, da vitória de cada um que entrasse naquela peleja. Eu quero já abrir aqui um parênteses para nós entender o seguinte, irmãos, que, sabe, o principal na nossa vida não é aquilo que diretamente nós somos, mas é aquilo que Deus é para nós. Não é aquilo que nós fazemos, é aquilo que Ele faz através de nós. Ou seja, não podemos ser prepotentes e achar que nós temos, sabe, alguma parte, alguma habilidade sobre isto. Porque tudo aquilo que proporciona a respeito de vitórias no reino, é Deus que é, irmãos, o merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então eles vão até para a batalha, eles vão até para a guerra, porém eles deixam para trás o que? A garantia da vitória. E o que era a garantia da vitória? A garantia da vitória era a presença de Deus no meio do arraial. Aleluia! Esta sim, irmãos, era a garantia. Todas as batalhas que eles levavam à arca, eles sairiam dela vitoriosos. Por quê? Porque Deus iria acompanhar, Deus iria pelejar aquela batalha. Oh, glória a Deus! Eles então são prepotentes. Não tem aquelas pessoas que acham, não, é mais uma vitória, fica tranquilo, eles são perdedores. Já viu aquele time de futebol que entra no campo já achando que já ganhou o jogo e chega lá, toma uma coça de um time até, né, menos favorecido do que eles? Quantas vezes já vi até o Flamengo acontecendo isso, né? Com uma seleção, aí entra um time pequenininho, vai lá, ó, couro neles, sabe por quê? Às vezes é a prepotência, não, nós já ganhamos, vamos entrar para vencer. Israel não é diferente, eles vão para a peleja, são prepotentes e esquece, sabe, algo principal que é a presença de Deus. Aleluia! Irmãos, entenda uma coisa, nós temos como obrigação, nós temos como dever de carregar em nossa vida a presença de Deus, porque é a presença de Deus que nos garantirá a vitória, é a presença de Deus que traz o crescimento, é a presença de Deus que traz o livramento, é a presença de Deus que traz o sucesso, é a presença de Deus que é a garantia da nossa vitória. Aleluia! Então pode acontecer o que for na tua vida, pode vir peleja, pode vir luta e grandes batalhas na tua vida, não abra mão do principal, que é a presença de Deus. Guerra, batalha vai acontecer em nossas vidas, mas se você não for prepotente, se você entender que você precisa, que você depende da presença de Deus, Ele lutará a sua guerra, Ele garantirá a sua vitória. Israel vai para a peleja e esquece. Como é que pode esquecer a presença da arca? Como é que pode alguém esquecer algo principal da guerra? É como você ir para uma guerra e não levar armamento. É como você ir para uma peleja e não levar os instrumentos de guerra. Israel sabia o seguinte, olha, a presença de Deus é que vai garantir a vitória. Eu me lembro que quando Israel estava em uma peleja muito grande, Israel estava pelejando, aí Moisés já estava bem fraquinho, já bem velhinho, ele tinha as mãos pesadas, ele não conseguia erguer as mãos, porque todas as vezes que Moisés estava com as mãos erguidas, o texto diz que Israel prevalecia na peleja. Quando Moisés abaixava as mãos,
Israel era, sabe, sucumbido, estava recuando. Aí então alguém vai olhar e vai dizer, não, o que está fazendo Israel vencer é a presença de Deus por intermédio de Moisés. Vamos então, preciso de dois homens para levantar as mãos de Moisés. E eles então levantaram a mão de Moisés. Moisés ficou a peleja toda com as mãos erguidas, com alguém apoiando os seus braços, e Israel foi vencendo. Deus estava mostrando: o que vence guerra é a minha presença, o que vence batalha é a minha presença, o que vence essa luta é a minha presença. Tem luta, irmãos amados, se você abaixar a guarda, se você fraquejar, a luta vai te engolir, os problemas vai te sucumbir, os problemas vai engolir a tua vida. Mas se você trazer para a tua vida a presença de Deus, a luta tem que recuar, o demônio tem que ir embora, os problemas vão ser resolvidos. Sabe por quê? Porque na tua vida está algo principal, que é a presença de Deus, é a presença do Santo Espírito de Deus. Aleluia, glória. O texto vai dizer então, irmãos amados, que agora Israel está sendo engolido pelo seu adversário, sabe? Israel está sendo engolido, está sendo destruído, e eles então percebem o que? Estamos morrendo. E naquele momento já estavam mortos cerca de 4.000 homens, agora foram derrotados, foram mortos pelos filisteus. Aí eu penso, tem gente que fala, irmãos, olha, é só vitória se você carregar a presença de Deus na tua vida. Tem gente que proclama vitória sem a presença. Não existe vitória sem a presença de Deus, porque é ela que garante a tua e a minha vitória. Quem acredita nisto? Oh, glória a Deus. Aí eles percebem, não, cometemos um erro, cometemos uma falha, vai lá buscar a arca, busca a arca que está em Siló, porque é ela que nos dá vitória. Alguém lembrou, aleluia, da arca, dizendo, olha, naquele momento de aperto, irmãos, no momento, sabe, de peleja, de luta, as pessoas lembram de quem? Lembra logo de Deus. Eu lembro de pessoas que estão às vezes com uma doença, sabe, estão internados, estão passando por um momento difícil, aí logo chama quem para perto dela, sabe, lembra de quem? Ele não vai lembrar do amigo, não vai lembrar do pai, não vai lembrar da mãe, vai lembrar de Deus, vai buscar a Deus, vai pedir a Deus. Então o problema agora, eles se lembram que Deus não estava com eles, porque eles vão falar, por que Deus entregou, sabe, as nossas vidas na mão deles? Aí lembrar, não, esquecemos da arca, achamos que nós já iríamos vencer com a força dos nossos braços, iríamos vencer com o nosso talento, iríamos vencer com a nossa espada, porque nós temos guerreiro poderoso. Eles achavam assim, que era eles que iriam fazer, e Deus estava mostrando o seguinte: sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Sem a presença de Deus você não canta, sem a presença de Deus você não toca, sem a presença de Deus você não prega, sem a presença de Deus você não realiza a obra. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Oh, aleluia. O texto diz que mandaram então buscar a arca, e lá vai então alguém buscar a arca. E o texto diz agora, quem é que vem, sabe, trazendo a arca? Os dois filhos de Eli, Ofni, né, e Finéias. Querido, esses dois moços trazem a arca porque eles eram sacerdotes. Eu não vou aqui entrar na história deles, mas eles não eram bons sacerdotes. Eles tinham, sabe, eu vou concluir para vocês quem era Ofni e Finéias. Ofni e Finéias eram dois moços que Deus estava de olho neles. Eram dois moços que Deus estava doidinho para matar. Sabia disso? Deus estava doido para matar Ofni e Finéias. Aleluia. Porque chegou, sabe, esgotou
aumentou a medida do que eles estavam provocando em Israel. O texto vai dizer então, irmãos, que Deus estava de olho naqueles dois moços, e quando Deus quer matar alguém não adianta, Ele mesmo cria a situação. Oh, glória a Deus. Márcio, tu está falando que Deus mata, mata sim. Sabe qual é o problema? É que nós pregamos um Deus que é amor, um Deus que ama, um Deus que ama. Deus não, Deus pode fazer que Deus perdoa, Deus é isso. Pregamos um Deus que é amor, mas Salmo 89, verso de número 14 diz: justiça e juízo é a base do teu trono, verdade e misericórdia vai adiante do seu rosto. Deus, Ele é amor, sim. Deus ama, Deus ama. Eu não sei calcular o amor de Deus por nossa vida, mas Ele também é fogo consumidor. Ele ainda consome, irmãos amados, aleluia. Ofni e Finéias eram dois jovens que Deus estava doido para matar, aleluia. Então Ele vai criar situação. Às vezes, irmãos, eu fico olhando algumas cenas que acontecem no reino, pessoas do nada parece que vão embora. Um disse que infartou, outros dormiu, não acordou. Ei, irmãos amados, tem gente que Deus está matando, não adianta, irmãos amados. Deus é assim, Ele é juízo, Ele é justiça. Quando chega a medida, Ele age, e operando Deus foi impedirá. Ana vai dizer isto, Ana na sua canção, no livro de 1 Samuel, irmão, vai dizer que Ana, ela canta, ela adora o Senhor, dizendo: Deus, o Senhor faz descer a sepultura, o Senhor faz subir na sepultura, o Senhor mata, o Senhor também dá vida. Ou seja, irmãos, Deus é amor, mas Ele também é justiça. O problema é que nós estamos acostumados de ouvir palavras que mexem com o nosso ego. Uma palavra descompromissada. Não, Deus é amor. Deus é amor, mas Deus mata. E quando Ele quer, não adianta. Aí a pessoa, olha o que foi? Infartou não, foi a espada do anjo que eu estou no peito. Eu me lembro que tinha um presbítero que, pastor meu amigo, foi orar na casa dele. Aí quando chegou lá na casa dele para orar por ele, o pastor entrou, que foi levantar o clamor. Quando o pastor foi levantar, Deus falou com ele: não ore. Deus falou com ele: não ore, porque isso aí está debaixo da minha correção. Ou seja, tem limite para as coisas. Não pensa, gente, que Deus, sabe, é um velhinho de cabeça branca que tem um cajado na mão que fica na nossa cabeça. Filhinho, não, Deus não passa a mão em erros. Deus não vai acobertar erros. Deus está dizendo aqui o seguinte: olha, Ofni e Finéias aprontou. Ofni e Finéias ficavam se prostituindo na frente do templo. Ofni e Finéias comia da comida do sacerdote, pegava o melhor. E eu falei para eles não fazer isso, eles faziam o que queriam. Agora chegou a hora de eu cobrar deles. E quando Deus quer cobrar, Deus cobre, ponto, e acabou, irmãos amados. Aleluia, oh glória a Deus. E o texto vai dizer então que lá vem eles carregando a presença. Olha só quem está trazendo a presença: dois moços sem compromisso. Oh glória a Deus. É o que acontece hoje na nossa geração. É um povo, é uma juventude, desculpa eu falar isso para vocês, que querem pregar, mas são descompromissados, não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a palavra, não estão debaixo da orientação e nem da autoridade de nenhum pastor, porque na verdade hoje, irmão, parece que é cada um por si. É uma juventude, são pregadores que têm se levantar, todo mundo hoje quer ser coach, aleluia. É coach, é coach mesmo, né? Todo mundo quer ser palavra de efeito, uma coisa bonita, palavra de efeito, mas somente mexe com o seu sentimento, com a sua emoção, mas não transforma a tua vida. O que transforma a tua vida não é a palavra de efeito, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus ainda transforma, porque o dia que essa palavra deixar de transformar, irmão, fecha a igreja, paramos de pregar, porque a palavra de Deus vai ser sempre a verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João 15:3 ele fala:
palavra, honre a minha palavra, pratique a minha palavra, vive a minha palavra, ei, coma da minha palavra. Glória, glória. Aleluia. Aleluia. O texto diz que o Finifés vem trazendo a arca. O júbilo foi tão grande no arraial, quando a arca chegou, o júbilo foi tão grande que eles fez a terra tremer, pastor. Tremeu a terra. Tremeu. E quando houve aquele júbilo, aquele tremor na terra, no meio do arraial, Aleluia. Aleluia. o texto vai dizer que os filisteus ouviram aquele tremor todo, aquele júbilo, e eles falaram: o que está acontecendo lá que está tremendo? Aí alguém fala: olha, é a presença da arca que chegou no arraial de Israel. O texto diz que então os filisteus temeram. Repita comigo: temeram. Temeram. Olha só. Temeram a presença de Deus. Enquanto isso, sabe, Israel achava que estava com a presença. Alguém agora tem um sentimento de temor. Alguém tem um sentimento de presença. Porém, irmãos amados, o temor, sabe, é algo fundamental, é o que traz a presença. Israel tinha a presença, mas não tinha temor. Israel estava com a presença, mas não estava com temor. O que falta na vida de muita gente hoje é isso. Tem mulher, eu tenho a presença, mas não tem temor, então não serve para nada. Aleluia. Sem temor, ei, irmão, sem temer a Deus. É por isso que Apocalipse, no capítulo 7, vai dizer: temei a Deus e dá-lhe glória, porque a vinda e a hora do seu juízo, ou seja, o inimigo, o adversário vai temer, porque ele sabia muito bem quem era Deus. Eles vão falar: olha, quem chegou no arraial é aquele que abriu o mar vermelho, é aquele que enviou as pragas para o Egito. Agora estamos perdidos, nós vamos morrer. Ou seja, eles entendiam que não poderia competir com a presença de Deus. Aleluia, oh glória. Então o que falta na nossa geração, na vida de muita gente, é temor a Deus, é fazer as coisas com temor a Deus. O que falta na nossa geração é temor. Porque quem teme a Deus não levanta montinho. Quem teme a Deus não faz reuniões para prejudicar ninguém. Quem teme a Deus poupa as suas palavras, porque sabe que vai ferir alguém. Quem teme a Deus, sabe, não vive contra o líder. Quem teme a Deus esteja debaixo da obediência. Temor a Deus. Temor a Deus. Eu me lembro, escute, falando de temor, eu me lembro de um pastor, amigo meu, que estava no ponto de ônibus. Aí de repente ele estava com um relógio no pulso e alguém, chegou 2 assaltantes e chegou para ele: você aí, um assalto. Ele: beleza. Aí foi, pegou o relógio dele, aí veio no bolso dele, meteu a mão, tinha uns panfletos e tinha um óleo ungido. Aí o assaltante: o que é isso aqui? Eu falei: isso aqui é óleo ungido que eu faço unção das pessoas. Eu aqui é pastor? Eu falei: senhor me desculpa, no nome de Jesus, senhor me desculpa, toma aqui seu relógio. Pensa que é isso? Temor, aleluia, temor, oh glória a Deus. Irmãos, precisamos ter sentimento de temor. Cuidado, Deus ainda mata. Eu me lembro que estava lá Arão e Miriam, Arão e Miriam. Aí Arão vai falar assim com Miriam: olha, sabe, Miriam fala com Arão: Deus fala com Moisés, Deus conversa com Moisés, ele pode falar com a gente, não pode? Por que é só com Moisés? Ciúme do ministério. Tem gente que é assim, irmão, quer ser o que você é. Aleluia. Ei, seja pouco, mas seja você mesmo. Então cada um aqui, Deus tem um ministério. Mas Deus me chamou. Deus chamou para alguma coisa. Faça aquilo que Deus te chamou. Não queira ocupar a posição que não é tua. Aí atrapalha o negócio. Alguém agora olha para Moisés e fala assim: não, eu quero estar no lugar dele, eu quero fazer o que ele faz. Aí sabe o que aconteceu? Ficaram leprosos. Sabe, ficaram leprosos, foram expulsos do arraial e ficaram semanas longe do arraial.
passando vergonha lá, sabe por quê? Tentou se levantar contra a liderança. E quando eles voltaram, sabe o que aconteceu? Nunca mais fizeram aquilo, porque sabia que Deus é justiça, Deus cobra, não adianta, irmão. Então, nós precisamos de uma geração que tenha temor aos seus líderes, que obedeça aos seus líderes. Pare com esse negócio de ficar fazendo reunião, pare com esse negócio de ficar se levantando contra. Tudo você é contra, tudo você é contra. Cuidado que Deus ainda mata. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tudo, às vezes, que se faz é contra. Deus vai dizer, deixa eu caminhar para o final. Deus vai dizer que eles temem a presença da arca. A presença de Deus, os filisteus temem. Porque o ímpio vai ter esse temor que os crentes não têm. Olha a prepotência de Israel. Não, nós temos a presença e nada. Esqueceu até a presença de Deus. Porque tem gente que quer levar o ministério, quer levar a vida sem a presença de Deus. Achando que as coisas de Deus é um negócio. A casa de Deus, as coisas de Deus não é negócio. A casa de Deus tem princípio. A casa de Deus tem regra. E se não for para obedecer a regra, está no lugar errado. Aqui tem princípio, tem regra, tem padrões morais, éticos para que se cumpra. E isso é ser cristão. É você renunciar para o mundo e mostrar para o mundo que você teme a Deus. Como você mostra para o mundo que você teme a Deus? Fazendo ao contrário do que eles fazem. Porque ele vai olhar para você e vai dizer, olha como Deus mudou a vida daquela mulher. Olha como Deus mudou a vida daquele homem. Ou seja, vai causar o quê? Temor. Temor. A tua vida trazendo temor. Irmãos, hoje, cristianismo, muitos crentes hoje, parece que é chacota, irmão. Virou chacota. Eu vejo nas redes sociais, desculpa aqui a expressão que eu vou usar para vocês. Existe, eu vi nas redes sociais, sabe, pessoas comparando, sabe, algumas festas lá do mundo, aí coloca dentro da igreja, é crente com chapéu de palha, com cara de palhaço, é com roupa quadriculada, e dançando com a quadrilha, com a briga, e vai, sabe, essas coisas, sabe, para querer, ei meu Deus do céu, aí o mundo olha para nós, qual é a diferença? Malaquias diz que naquele dia, vós vereis a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Precisamos de uma geração que tenha temor a Deus, que respeite o nome de Deus, que honre o nome de Deus. Não é só na igreja, eu sou obreiro na igreja, eu sou uma bênção na igreja, eu sou mulher de Deus. Na igreja você é mulher de Deus, na igreja você é homem de Deus. Eu quero ver você na tua casa, eu quero ver você no teu trabalho, eu quero ver você na tua vizinhança, na rua que você mora, quando você passa, o que é que falam de você? Homem de Deus, mulher de Deus, ou um caroteiro, ou uma caroteira, ou um fofoqueiro, ou uma fofoqueira. Quem você é diante de Deus? Glória a Deus. Seu nome, Pai. Precisamos temer a Deus, porque os filisteus temem. Aí o texto diz que agora eles falam assim, mas que barulho de júbilo é esse? Irmão, nem todo barulho é presença. Tem coisas que parecem ser a presença, que dá o Deus está. Nem todo, sabe, nem todo Deus está presente. Tem muita emoção e pouca razão nas coisas. É muito, sabe, muita meninice. Claro, existe, creio, no poder de Deus, sobrenatural, no mover de Deus, que Deus move as pessoas. Acredito sim, mas em muitos virou mania, sabe? Porque agora, barulho, ei, ali está a presença de... Por quê? Tem barulho. É barulho daqui, é barulho da presença de Deus. Nem todo barulho significa a presença de Deus. Elias está na caverna. Agora Deus vai falar com Elias, sai, porque eu vou passar. Aí ele então ouve um barulho, era como um terremoto. Ele foi ver, Deus está no meio dele? Não, eu não quero dizer para você que Deus também não trabalha no terremoto, ele também trabalha no terremoto. Mas naquele dia ele não estava no terremoto. Aonde Deus estava? É uma brisa suave, Deus fala com Elias, Deus estava falando, eu não falo conforme o homem quer que eu fale, eu falo do jeito que eu quero, a hora que eu quero, da maneira que eu quero. Então não venha se impressionar, achar que Deus só está onde tem barulho.
porque nem todo barulho é provocado por Deus. Deus não faz culto, Deus não faz culto. Quem faz culto sou eu. É eu que faço culto para Ele. Quem vem comigo nessa noite? Quem vem comigo nesse culto nessa noite? Aleluia! Aleluia! Bendito é teu nome, Senhor. Quer ver só? Eu quero provar para vocês que nem todo barulho é a presença de Deus. Porque agora, Israel achou assim, não, tá tudo bem, estamos com a presença. A presença de Deus sendo carregada por duas pessoas erradas. Não, estamos com a presença, beleza. A primeira batalha, que eles esqueceram a arca, morrem 4.000. Agora eles acham que estão com a presença. E entram, Deus está com a gente. Vai, bobo. E morreram 30.000 homens. 30.000 homens. E a arca de Deus foi tomada. Olha só. Olha a vergonha. Morre 30.000, a arca é tomada, é levado. Os dois filhos que Deus estava de olho, falou o quê? Que Deus estava doido para quê? Deus estava doido para quê? Matar. Deus estava doido para matar o filho de Finés. Aí Deus cumpriu o propósito, foi lá e matou o filho de Finés. Beleza. A arca de Deus é tomada. Tranquilo. A esposa de um deles agora estava grávida, vai ter um bebê, e antes dela morrer vai dizer para a parteira, coloca o nome do menino de Ícabor, né? Ou quando ela descobre que a arca foi tomada, coloca o nome do menino de Ícabor. Ou seja, lá se foi a glória de Israel. Aleluia. Aleluia. E quando isso aqui, olha só o que está, olha a desgraça. Olha só a cena que está acontecendo. Os dois filhos morrem. Agora uma criança nasce com o nome de Ícabor. Lá se foi a glória. O mensageiro agora vem, que sempre tem um para trazer a mensagem. Ele vem então correndo e chega até Eli. Eli tinha 98 anos de idade. O texto diz que ele era pesado. Eli era fortinho, irmãos. Sabe, ele é bem fortinho, né? Também sacerdote, só sabia comer, beber, ficar sentadinho, oferecendo sacrifício. Ele era bem fortinho, sentado na cadeira, com as suas vistas já escurecidas pela idade. E o texto vai dizer que quando o mensageiro chega para ele e fala assim, olha, sacerdote Eli, eu tenho duas notícias para dar ao senhor, hein? Por favor, pode dar. A primeira notícia que eu tenho para dar ao senhor é que os seus dois filhos morreram. Até aí tudo bem. Ele ficou tranquilo, porque sabia muito bem que uma hora ou outra Deus ia matar eles mesmo, porque não tem jeito. Ele sabia muito bem, pelo comportamento dos seus filhos. Não adianta, irmão. Homem de Deus não é garantido ter filhos, homem de Deus também não, tá? Não adianta. Tem filho, sabe que quando cresce tem as suas escolhas, e tem uns que viram até o capeta, essa é a grande verdade. Porque, mas culpado é o pai, culpado é a mãe. Não, não é o pai e a mãe, são as escolhas de muitos filhos hoje. Era para ser homem de Deus, era para ser mulher de Deus, era para estar na igreja, mas escolhe o mundo, estão perdendo a vida. Mas tinha promessa se tivesse na presença. Sem a presença não tem promessa garantida. Aleluia. A promessa é para quem anda na promessa, irmão. A promessa é para quem viver a promessa. Quem aqui nessa noite tem promessa de Deus? Eu acredito, porque você está aqui para participar da promessa. Aleluia, Deus. O texto diz então que dá a mensagem até aí tudo bem. E quando fala com ele assim, olha, a arca de Deus foi tomada. O texto diz antes que ele estava preocupado já com a arca. Por que ele estava preocupado? Sabia quem estava levando a arca. Quem está levando a arca de Siló aqui? Meus dois filhos, meu Deus do céu. Eles têm cara de sacerdote, tem jeito de sacerdote, mas são dois prostitutos, são os caras que não têm compromisso com a palavra. Está levando a arca. O temor de Eli era perder a arca. E o texto diz que quando o mensageiro fala para ele, e também a arca de Deus foi tomada, Eli deu um bate para trás, caiu da cadeira, bateu a cabeça, o pescoço, né, na quina e morreu. Sabe o que ele me ensina, pastor? Ele me ensina o seguinte, olha, eu posso viver até sem a presença dos meus filhos. Eu posso viver sem a companhia dos meus filhos, que eu amava tanto. Mas eu não posso reinar, ser um sacerdote sem a presença de Deus. Eu abro mão até do meu filho, porque eu sabia o que ia acontecer com eles. Agora, sem a presença de Deus, não dá para continuar vivo. Eu prefiro morrer.
Eu prefiro morrer do que ser um sacerdote sem a presença de Deus. Aleluia. Ele então estava valorizando que é a presença de Deus. Eli vai morrer, irmãos, porque ele entende o seguinte: olha, sabe o susto que ele toma da perda da arca? Ele sabia o que era a arca. Ele sabia, olha, a arca é a garantia da vitória. A arca era um sucesso. A arca era um casamento abençoado. A arca era bom emprego. A arca era sucesso da vida amorosa, da vida financeira, sabe, no ministério. É a presença da arca aqui. Com a arca aqui, tudo tranquilo, beleza, mas sem a presença da arca não dá para suportar. Aleluia, oh glória. E a arca foi levada pelos filisteus. Agora levanta-se um rei, porque o povo vai pedir: olha, nós queremos um rei. Estou terminando. Nós queremos um rei. E eles então levantam Saul. Saul vem reinando. Saul começa a reinar. Saul reina segundo a Bíblia, irmãos, reina segundo, acho que é 40 anos. Ele vai reinar sobre Israel. São 40 anos agora que ele reina sem a presença da arca. É um reinado sem presença. O que adianta você liderar sem presença? O que adianta? Ele liderava todo Israel, uma multidão de gente, fazia casamento, fazia festa dos pães asmos, fazia festa do tabernáculo, fazia grandes festas, mas sem a presença da arca, porque Deus não estava naquele arraial. Ele até reinou, ele até governou, ele até liderou, mas sem a presença. É melhor liderar sobre 20, mas com a presença da arca, do que liderar multidões sem a presença da arca. É melhor reinar sobre 10, mas que a presença da arca esteja conosco, assim como está aqui nessa noite, nesse ministério. Nós somos poucos, mas a presença da arca é fundamental nesse ministério. Eu fico bobo com Saul. Saul fazia casamento sem a presença da arca. Oh, Espírito de Deus, aleluia, Pai amado. Agora Saul é substituído, porque Deus levanta Davi. E a primeira coisa que Davi faz, no sentido: eu quero ter um ministério. Eu até tenho um chamado. Deus me chamou para liderar. Mas em primeiro ponto, eu quero a arca. Sem a arca eu não vou reinar sobre esse lugar. Aleluia. Porque Davi sabia o seguinte: eu não quero ser que nem Saul. Liderou legal, foi sem a presença da arca. Eu não. Eu quero a presença da arca. Aonde está a arca? Está lá sobre Dagon. Vamos buscar. Vamos buscar a arca. Eu quero a arca. Aleluia. Oh, glória a Deus. Davi estava falando: ei, eu posso reinar 5 anos, 10 anos, mas são 5 anos, 10 anos na presença da arca, porque eu vou precisar da arca. Eu preciso da presença. Eu quero a presença. Valorize isso nessa noite, meu irmão e minha irmã. A presença de Deus é algo fundamental na tua vida. Davi estava dizendo: eu quero fazer casamento com a presença de Deus. Eu quero fazer festa com a presença de Deus. Eu quero fazer culto, mas é com a presença de Deus. Eu não quero ser igual Saul, que fazia culto sem presença. Ninguém sentia nada, ninguém sentia nem a presença de nada, nem sequer um arrepio alguém sentia no culto que Saul fazia. Mas quando Davi pegou a arca, que ele veio entrando em Jerusalém, o texto diz que Davi bailava, Davi dançava, Davi se alegrava, dizendo: a arca voltou, a presença de Deus está de volta. Se alegra, Israel, se alegra, Israel, porque Deus voltou para a gente. Estava dizendo que esta presença ele não abriria mão. Ele escreve, irmãos, o Salmo 51, ele diz o seguinte: olha, Senhor, não aparte de mim a tua presença. Irmão, sem presença não dá. Sem presença você pode até cantar bonito, sem presença você pode até pregar bonito, sem presença você pode até fazer algumas coisas, mas não vai surgir efeito. O que faz o pecador se arrepender é a presença do Espírito Santo. Quando você prega, quando você canta, quando você toca, se for com a presença, está no caminho certo, porque o que vai garantir o sucesso é a presença
lugar inteiro. Aleluia! Oh, meu Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia! Bendito é o teu O nome. texto diz que Davi se alegra tanto com a presença que ele dança. Ele dança, ele vai bailar, entrando com a arca. Mical fica da janela, fica olhando para Davi e fala, para que isso? São dois tipos de pessoas que tem na igreja. Aqui encerra. Dois tipos de pessoas que tem na igreja. Aqueles que sentem a presença de Deus e se alegram, e aqueles que não sentem nada e ficam julgando. Ah, mas para que isso? Você sabe a alegria que a pessoa está sentindo? Tu fez doutorado em divindade e entendeu o que Deus faz? Você entende o que Deus faz? Compreende a totalidade de Deus? Porque se você compreender, eu vou falar que ele não é Deus mais, porque Deus não se entende, Deus se compreende. E aceita o propósito dele. Aí, tem gente que não entra, pastora, fica de fora. E quando alguém entra, que se alegra, mas para que isso? Para que essa palhaçada? Espírito de Mical, que não faz, que não se alegra, e fica aborrecido quando alguém se alegra. Aleluia. Porque na verdade Mical queria sentir o que Davi sentia. Mas só sente o que Davi sentia é quem carrega a presença de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor André. Aleluia, glória a Deus! Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida do evangelista Márcio. Uma palavra tão profunda, tão cirúrgica para as nossas vidas nos dias de hoje. E se pregar essa palavra em algumas igrejas, não volta mais. Volta não. Volta não. Não entregou chave, não entregou carro. É o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Um evangelho sem ter vida com Deus, mas uma vida de máscara. E nada sem a presença de Deus se sustenta por muito tempo. Vai ser só uma presença de momento, mas não vai se sustentar por muito tempo. A Bíblia fala que não há nada oculto que não seja revelado. Deus havia prometido e cumpriu o que fez na vida do sacerdote ali e dos seus filhos. Porque às vezes nós estamos assim, irmãos. Nós estamos com a vida toda errada. Estamos fazendo as coisas. Não, mas Deus está comigo. Está nada. Não está. Você está vencendo com talento e não com presença. Então tem muita gente enganada com isso. A Bíblia fala que as ovelhas que é de Cristo conhecem a voz do seu pastor. Você sabe de fato quem é e quem não é. Não precisa ninguém dizer para você quem de fato serve a Deus de coração e tem compromisso com Deus. Vai distinguir de fato quem é e quem não é. Não precisa ninguém te dizer. Porque a presença de Deus ela não deixa ninguém enganar. Pode tacar fogo estranho que vai dar ruim. Pode esperar que vai dar ruim. Deus assim abençoe a vida dos nossos irmãos. O evangelista Márcio sempre tem nos abençoado com a palavra do céu. E por incrível que pareça, está até no meu celular, eu preparei essa palavra para pregar. Eita glória. Ô, glória. Fiquei até que hora estudando? Até 1h da manhã estudando a palavra. Para vocês saberem que eu estou todo arrepiado. Quando ele começou a ler o texto ali, eu falei, Senhor, que confirmação. Para a gente saber que o dono dessa casa é o Senhor Jesus. Ele tem dono, ele se preocupa com aquilo que ele te alimenta aqui. Deus ele tem a preocupação para te alimentar. E às vezes tem pessoas que se incomodam quando há uma palavra de alinhamento espiritual. Porque é mais fácil continuar na mesma vida. É mais fácil enganando a si próprio do que viver uma vida de santidade e transformação como Deus quer que vivamos. Porque quando a palavra confronta o nosso caráter e a gente continua do mesmo jeito, irmãos, não vai durar por muito tempo. Pode ter certeza. Então a gente precisa entender o que nos sustenta é a palavra. Que vai te dar
Sustentabilidade na sua vida cristã são palavras que vai dizer para você: você está pecando, você precisa mudar de vida. Você precisa se converter. Se a palavra é aquela, não, Deus está contigo, Deus vai vencer os seus inimigos, há uma chave, irmão, sai fora disso. Aqui nessa igreja você não vai aprender isso. Digo, continuo a dizer, porque Deus tem me incomodado quanto a isso. Aleluia. Não vai permanecer de pé. Pode ter certeza. Você que assiste as lives, você que vem à igreja, se você vem a essa igreja achando que você vai ter uma palavra motivacional, você veio a uma igreja errada. Aqui você vai aprender a ser traído e viver com a vida em Cristo, focada em Cristo. Aleluia. Porque Jesus veio para a terra e foi traído. E não precisa dizer mais nada, ele cumpriu o propósito. Está sendo perseguido? Bendito seja o nome do Senhor. É um sinal de que Deus está aprovando o seu ministério, o teu chamado. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos pôr de pé. Graças a Deus. Se você tiver um pedido especial, nós estaremos orando nesta hora. Você vai estar colocando a mão no seu coração. Nós estaremos intercedendo. Tá bom? Agradecemos a presença dos nossos dois irmãos que estavam visitando aqui hoje. A irmã Jaqueline, abençoada, sempre está trazendo visitante. Pega a visão, deixa Deus te usar. Não foi bênção para a vida das irmãs? Se as irmãs ficassem em casa, iriam receber uma palavra dessa? É por isso que eu falo, irmãos, alguém precisa vir aqui receber aquilo que você está recebendo. Porque às vezes estão querendo só para nós estão enchendo o pote só para a gente. Mas o irmão que está lá fora precisando da palavra. Verdade? Por isso que a importância de você convidar, compartilhar. Está aí nas redes sociais, vai lá no Projeto Excelência, na página da igreja. Compartilhe essa palavra para alguém. Alguém precisa ser ministrado por essa palavra para que tenha mudança de vida. Amém? Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito neste lugar. Nós reconhecemos o Senhor como o dono dessa casa. Reconhecemos que a nossa vida só anda, Senhor, se reconhecemos que o Senhor é o dono dela. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, eu quero te pedir que tu venhas intervir na vida de cada um dos teus filhos. Aqueles que precisam de um milagre, Senhor. Aqueles que estão enfermos. Aqueles que têm algum parente no leito de um hospital, Senhor, entra com a tua ação divina hoje. E joga por terra o diagnóstico maligno do médico. E envergonha o diagnóstico, meu Pai, que o médico deu, que falou, não tem jeito, vai vegetar, vai viver a vida toda. O Senhor continua sendo Deus por excelência. O Senhor continua sendo Deus Todo-Poderoso, que pega todas as águas do oceano na palma das suas mãos, se assenta no globo terrestre. Esse é o Deus que nós conhecemos e reconhecemos neste lugar. E é a Ti, Senhor, que nós clamamos nesta hora. Ó Espírito Santo de Deus, entra na casa dos Teus filhos nesta hora e começa a desfazer toda a ação do inferno, todo o principado das trevas que tem tentado a Deus amarrar a vida de pessoas, que tem colocado vício, enfermidades. Nós ordenamos agora que todo espírito da vergonha, de divisão, caia por terra agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Todo espírito da morte, de depressão, síndrome do pânico, eu ordeno agora que saia da tua vida, em o nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que todo espírito do mal perca as forças na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, nos teus relacionamentos agora, pelo poder do nome de Jesus, sai e não volta nunca mais. Senhor, muito obrigado pela vitória desta igreja, pela nossa vitória. Nós cremos que o Senhor está agindo em favor dos teus filhos neste lugar. Leva-nos para os nossos lares, debaixo das suas mãos poderosas. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lembrando, irmãos, que amanhã às 19 horas será o nosso culto de mulheres. Tá bom? Você, mulher,
é a nossa convidada para estar conosco aqui amanhã, para ser ministrado mais uma vez por uma palavra do céu. Será mais uma noite poderosa como tem sido aqui neste lugar. Você é o nosso convidado. E domingo, às 18 horas, nós temos o nosso culto da família também, às 18 horas. Te esperamos aqui em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor do eterno Deus, o seu amor poderoso, profundo, tão tremendo que tem nos alcançado, a sua graça salvadora, que tem te sustentado, tem te mantido de pé. Você ainda não caiu, a sua família não foi destruída, porque a graça do Senhor tem reinado na sua casa. As misericórdias dele tem te alcançado, tem te dado oportunidade de nós reconhecermos ele como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Que ele te guarde, que ele te livre de todo mal, que para cada dia de vergonha venha dupla honra na tua vida. Eu te envio debaixo dessa bênção, hoje para todos sempre. Os vencedores digam amém. Nosso lema: eu nasci para dar certo. Porque em Cristo eu sou muito mais que vencedor. Aplauda o Senhor, está encerrado.